A nossa convidada de hoje nasceu na cidade de Jundiaí, São Paulo. É a 11ª filha de uma família de 14 irmãos. É casada com um dirigente comunista, Eulerivo, mãe de 3 filhas e avó de 7 netos. Começou sua militância política aos 14 anos de idade, no auge do movimento estudantil da luta contra a ditadura em 68. Nessa época também participava das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica e do Serviço Pastoral Estudantil. Uma das fundadoras do movimento Luta pela Casa Própria, foi deputada estadual por 5 mandatos, é a coordenadora do Centro de Apoio às Câmaras Municipais e Prefeituras na Assembleia Legislativa de Goiás. A nossa convidada de hoje é a líder política Isaura Lemos. Isaura, seja muito bem-vindo ao programa Alego Mulher. Este é um programa da TV Alego e também da TV Brasil Central para receber, para conhecer histórias de pessoas como a senhora, que tem um grande legado, não só aqui na Assembleia Legislativa, mas um trabalho notório aí em todo o país. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que fico feliz, de estar aqui e poder conversar com vocês sobre essa história, que não é a minha história, mas a história também política do país, e com tantos fatos importantes. Isaura, seja bem-vinda. Bom, lendo a sua biografia, eu vi que desde muito novinha a senhora se interessou pela política, se eu não me engano, ali com 14 anos. De onde veio esse interesse pela política e por quê? Então, aos 11 eu odiava política. Diferença só de 2 anos. Eu falava, meu Deus do céu, que eu achava política uma coisa assim, meia desonesta, uma coisa assim, mas a história do Brasil, ela nos levou para um período muito difícil, um período de falta de democracia total, E a minha família sempre, por ser muito católica, era muito pela justiça, pelos direitos humanos. O meu pai, embora dentista, ele foi vereador em Louveira, que é o outro município ali perto de Jundiaí, depois ele foi vereador em Jundiaí. E aquele ambiente de debate, de discussão, por serem muitos irmãos, todos morando juntos, Então acabou me levando a refletir que ser cristão, e eu era muito ligada à igreja, era também lutar pela democracia, lutar pela justiça e os direitos no nosso país. Então eu fiquei bastante empolgada com isso. Mas a senhora tinha influência de alguém? Porque assim, 11 anos de idade, é difícil uma criança já estar pensando em política, mas 11 eu achava política um horror. Depois, aos 14, as notícias, as próprias conversas dentro da minha família, o ambiente de medo, de perseguição política, foi me levando assim, gente, isso está errado, nós temos que participar de uma luta, E então foi realmente o ambiente da minha família, a minha mãe bastante também ligada nos problemas sociais, na importância de lutar pela igualdade. Então era um segmento da igreja que era bastante vinculado às questões sociais. Isaura, bom, eu percebo pelos livros de história também e pelas histórias que a gente escuta no dia a dia que na década de 60, 70, acho que até a década de 80 ali, os jovens eram muito mais engajados em frentes políticas, na causa da política, lutavam muito pela democracia e hoje em dia a gente não vê a mesma garra dos jovens de hoje. Gostaria que a senhora fizesse assim, um paralelo, como a senhora enxerga que eram os jovens naquela época e os jovens de hoje. E também gostaria muito de saber se aos 14 anos a senhora pensava que um dia teria um mandato eletivo. Ah, sim. Bom, essa questão da participação da juventude, como eu falei, é uma coisa imposta, porque as pessoas tinham amigos, eram da mesma escola e, de repente, não podia mais ter o Grêmio Estudantil. Havia um acordo que as escolas deveriam deixar de ter os cursos de filosofia, que deveria ficar mais orientado para os cursos técnicos, as ciências humanas passou a ser considerada cursos de pessoas subversivas, que eram contra a ditadura. Então, isso vai nos empurrando
né, ainda mais jovem, né, juventude, empurrando para, não, isso não está certo, né? Juventude quer ver o novo, quer ver a situação melhor para todos. Existe um sentimento assim, maior de solidariedade. Então, a gente via também colegas serem presos, torturados. Então, tudo isso nos levava à política. E é uma política mais radical, porque a gente percebia isso, né, que era necessário uma política mais incisiva, porque do outro lado havia mortes, tortura, perseguições, né, cassação de mandatos, né, às vezes você, né, tinha um representante, de repente ele não era mais... E é preso, né? É preso, não tinha mais mandatos e tal. E eu vejo que era um ambiente que levava a juventude a ter uma participação maior. Né? Como agora, recentemente, também, quando começou a haver um ambiente antidemocrático, a juventude começou também a se movimentar mais. Né? Isso parece que é da natureza da juventude. Né? E, então, eu vejo que era um momento que nos levava a isso, por direitos dentro da própria educação, de melhorias da educação e tudo mais, mas que éramos tratados como criminosos, como subversivos, como comunistas, né? Como se comunista fosse uma coisa ruim, já daquela época se colocava desta forma. E eu entrei realmente nova, fazia panfletagem, mas muito também influenciado pelos meus irmãos que já eram universitários. Né? E eu participava do movimento secundarista, porque na época a escola de segundo grau também se engajou na luta, né? Então eu participava de Grêmio, essas coisas. E acho que jamais, né, aos 14 anos, eu sempre fui muito tímida, muito reservada. Jamais eu pensei em ser deputada, né? Aos 14 anos, então, minha vocação sempre era para os bastidores, para estar mais ajudando do que de frente, falando em manifestações e tal. Deputada, a senhora, chamando deputada, porque a senhora foi por 5 mandatos consecutivos, né? Isso. Deputada estadual, parece que meio um recorde até no Brasil, né? Até bem pouco tempo era a única pessoa que já tinha sido... única mulher, né? O CEVAM trouxe uma estudiosa aqui, né? O CEVAM, que é o Centro de Valorização da Mulher, que falou que eu era a única no Brasil com 5 mandatos consecutivos para estadual. Parabéns. Obrigada. A senhora percebe alguma mudança no comportamento dos jovens da época da senhora, da sua juventude, com os jovens de hoje? A senhora está dizendo aí que a senhora tinha essa preocupação, mesmo morando no interior, né, pela influência da família, também da igreja que a senhora participava. A senhora vê uma resistência hoje do jovem a se envolver com a política? Qual o paralelo que a senhora faz? E eu até faço essa pergunta também porque houve uma grande campanha no Brasil para que os jovens pudessem fazer o título eleitoral a partir dos 16 anos, nas últimas eleições, né? E mesmo com o direito de votar aos 16, não é obrigado, a obrigação é só a partir dos 18 anos, muitos estavam se recusando a fazer esse título eleitoral, precisando de uma grande campanha nacional. Houve uma campanha também contra a política, né, em geral. Então, a juventude, ela não quer ser enganada, né? Então, ela fica muito observando. Eu vejo pelos meus netos, que hoje, né, já são jovens, fazem o 2º grau, eles ficam assim, ouvem os dois lados para tirar suas próprias conclusões. Mas houve, por parte da televisão, do jornal, uma campanha sistemática contra a política. Até eu ficava pensando, gente, se esses canais de televisão estão contra a política, qual a alternativa que eles apresentam? Porque a política é a única forma, né, das pessoas se articularem para conquistar os seus direitos, para fiscalizar, né, o que está sendo feito, para fiscalizar o que é arrecadado em impostos. Então, se a política é ruim, tão ruim assim, qual a alternativa à política? E não tem, né? E, infelizmente, uma parcela da juventude se nega a entender que não adianta, né? Aquela poesia do analfabeto político. Você pode bater a mão no peito e falar, odeio política, mas a sua vida é regida pela política.
Verdade. Né? Então, eu acho que há uma diferença também, porque houve isso. Na época da minha juventude, não havia tido ainda essa campanha antipolítica. Né? Então, essa campanha foi de uns tempos para cá. Né? Eu penso que a mídia ela tem um interesse, a mídia televisiva, a mídia fonada, ela tem um interesse de fazer mesmo esse trabalho de não estimular, né, a juventude a fazer política, e isso não é bom para o país. Agora, né? Não querendo defender os colegas jornalistas, mas a senhora não entende também que pode ser que não é que esteja fazendo uma campanha contra a política, mas mostrando a realidade não muito boa da política, de alguns políticos? Isso, mas eu também não sou contra os jornalistas em geral. Né? E nem acho que são os jornalistas que pautam né, todas as matérias, a não ser esses grandes conglomerados de mídia, né, eles são também manipulados pela mídia internacional, que tem seus interesses. Né? A gente vê numa situação de guerra as disputas de narrativa que há. Né? Então, a questão da política, em geral, é porque geralmente se mostra muito os aspectos negativos, maus exemplos. Né? E nós, eu vejo pela Assembleia, eu tenho colegas que foram deputados comigo, que eram colegas às vezes até muito diferentes do meu pensamento, mas faziam também a boa política. De tentar ajudar, de participar de campanhas dentro dos seus municípios para melhorar a situação real daquela população, né? E isso não é mostrado muito menos, né? Então, se você pegar um canal, né, como esse aqui, que já tem esse papel de mostrar o que realmente está se fazendo, né, cada parlamentar, a preocupação deles, o dia a dia deles, né? Que a maioria, gente, desses parlamentares não tem muito final de semana, não tem, né? É o tempo todo no telefone, tentando uma consulta, tentando isso, tentando aquilo, né? Tentando ajudar. Então, eu penso que tem que mostrar mais isso. E julgar menos, porque às vezes alguns órgãos de comunicação, eles julgam, condenam, né? E acabam com a vida, às vezes, daquela pessoa e não é bem aquilo, porque ainda não foi esclarecido os fatos. O escândalo faz mais sucesso do que a verdade dos fatos. Eu percebo isso também, que a senhora falou. Quando o político se envolve em algum escândalo, automaticamente ele vai estar em todos os jornais e muitas vezes envolvendo a família dele, que não tem nada a ver com isso. Mas se ele fizer algo bom, ele não fez mais do que a obrigação. E isso merece ser divulgado, né? Porque quem não está no ambiente político acha que todos são iguais. Isso. E nós que convivemos com diversos tipos de político, independente da ideologia, a gente sabe o quanto vocês trabalham e o quanto fazem um excelente trabalho, né? Isso aqui é o que molda a vida de todo cidadão, né? Exatamente. A maioria faz um excelente trabalho. É claro que hoje o trabalho de parlamentar, isso eu fui saber algum tempo depois do primeiro mandato, deveria ser muito mais centrado em fiscalizar, sabe, do que... né, porque leis nós já temos o bastante, né? Se nós fiscalizássemos, tivéssemos uma capacidade maior, né, de fiscalizar o orçamento, os recursos que vêm, se estão realmente, né, sendo empregados dentro do tempo necessário, isso poderia ajudar bastante. Então, nós temos que nos capacitar para isso e eu acho que a Assembleia está
nesse caminho, né? Isaura, agora entrando um pouquinho na vida pessoal da senhora, é até difícil, né? Porque a política, né, faz parte da história, mas a senhora tem uma história específica, né, que teve que se mudar com a sua família lá para a região amazônica. Conta pra gente como que foi, né, esse momento da vida da senhora, que dá uma história aí tanto. Olha, foi um momento muito difícil, a situação era muito difícil porque, como eu falei, eu sempre fui muito ligada à família, eu tive que deixar a minha família, deixar o meu curso, que eu fazia psicologia, né? Foi difícil, porque na época a psicologia era o curso da moda, né? Então era 80 por vaga lá na PUC de Campinas. E tive que tomar uma decisão de não ter filhos. E eu adoro criança, né? Porque para onde eu ia era uma região que tinha vários companheiros e companheiras que também eram perseguidos. Né? E ali eu ia ter uma vida de camponesa. Né, de camponesa. Então, tudo que eu cultivei de vida urbana, eu não sabia nada. Eu não sabia o que era uma galinha choca, pra você ter uma ideia. Né? Então, quando eu fui para o interior, né, eu realmente sofri muito, porque eu chorava todo dia de saudades da minha mãe. Eu era 20 anos, né? E aí eu fui, mas eu fiquei firme, né? Fiquei firme. Sabia da importância do que nós estávamos fazendo, que nós estávamos tentando organizar uma reação à ditadura, com muitas dificuldades, assim, era meio romântico e meio irreal aquilo que a gente estava se propondo, mas era uma forma de dizer não, né, a tudo que estava acontecendo. Né? Nós não quisemos ir para o exterior, meu marido não quis ir para o exterior, né? Embora ele tenha estado no exterior mais novo, antes dessa época, ele não quis, ele achou que tinha que ficar no Brasil e lutar no Brasil, né, junto com o povo e tal. Então, e eu acabei fazendo coisas que eu nunca imaginei, carregar água na cabeça, cozinhar em fogão de lenha, né? Ter a minha primeira filha com parteira, que foi uma situação muito difícil, porque não deu muito certo, né? Porque nem sempre acontece isso, mas comigo deu problemas, o meu parto deu problemas, eu tive muita dificuldade, malária, né? E por fim, um fato que aconteceu, que eu perdi minha mãe, e fui saber apenas 2 meses depois. Nossa, né? Que ela tinha receio, assim, quando eu saí, ela tinha receio de me perder, né? Mas eu perdi um irmão, que tinha acabado de se formar em medicina, com a minha cunhada, grávida de 8 meses, e minha mãe não resistiu, né? E eu fui saber 2 meses depois, porque a gente não se comunicava justamente para não colocá-los em risco. Vivia na clandestinidade? Na clandestinidade. Se eu comunicasse com eles direto, os órgãos de segurança na época nos localizariam. E o meu marido era, aqui no estado de Goiás, procurado, assim... Né? Foram muitos momentos que marcaram a senhora, mas tem algum específico que a senhora pode destacar? Senão esse momento eu acho que ficou marcado realmente. Eu acho que o momento mais difícil foi a perda da minha mãe mesmo, porque como nós morávamos nessa época em 2 famílias, né? Eu fiquei assim muito abatida, né? E fui para o meio da mata gritar, porque era a única coisa que eu podia fazer, porque até para os vizinhos, para os comadres, compadres que a gente já tinha na região, eu não podia revelar o que estava acontecendo, porque seria muito estranho eu perder minha mãe e não ir ver não ir para ver minha família. E isso eu só pude fazer depois de algum tempo, quando já tinha alguma situação de segurança para eu poder ir para a minha casa e rever o meu pai, meus irmãos, né? E foram 6 anos vivendo na clandestinidade? 6 anos, né? E eu me senti também muito diferente, fiquei muito diferente, porque eu era uma pessoa assim, né, mais por lado intelectual, e de repente eu tive que ser uma pessoa prática. E fiquei muito embrutecida, a gente fala. Né? Porque eu fiquei 6 anos conversando do jeito que uma trabalhadora conversa. Quer dizer, eu pensava que eu fazia isso, mas o povo da região achava nós muito diferentes.
né, eles achavam a gente estranho. Mas né? fazia uma pose que não estava sabendo de nada, né? Uma vez eu lembro que eu fui acender o fogão de lenha e sentou um monte de menina assim no banco, né? E eles riam, cochichavam, porque eu não conseguia acender o fogo. A gente usava uma borracha que a gente chama sarnambi, né, lá na Amazônia. E para pôr o fogo e depois pegar nos gravetos. E a minha saía aquele fumaceiro, aí um cochichava com o outro e ria, ela não sabe. Né? Me chamavam de cigana, porque eu usava brinco de argola. Olha a cigana, ela não sabe acender o fogo. Né? Então eram fatos assim, que se a gente for lembrar, né, são fatos muito mais assim, no mais as dificuldades que tinha lá, alimentação. Eu que tinha pai dentista, irmão dentista, também precisei de dentista, cheguei na cidade assim e percebi que o que é a pessoa excluída, né? O que é a pessoa marginalizada. Eu andava na rua assim, atrás de um dentista, né? e via o povo esguichando rua, pensava, mas que luxo a pessoa, porque eu carregava água para poder fazer as coisas, né? E também me sentia assim, o que hoje uma pessoa excluída sente. Que ela anda na rua, ela é invisível, ninguém olha para ela, ninguém percebe o que ela sente, mas a revolta, a indignação, ela se dá e vai se acumulando por isso, porque ninguém vê essa pessoa que está precisando de tudo. Né? De um dentista doendo o dente, de um médico, de uma comida, né? Do básico, né? Do básico. Isaura, você teve duas histórias que a gente conseguiu ver na sua biografia, de duas gestações que foram complicadas, né? Sua primeira filha nasceu com parteira, isso. Na segunda filha, a senhora trabalhava como enfermeira e foi demitida grávida. Isso. Como é que foi essa história? Então, quando houve a abertura política, nós decidimos retornar. E retornamos para Campinas, o Euler veio para cá, eu fiquei em Campinas para ter uma experiência em carteira, porque afinal eu ia ter que voltar para o mercado de trabalho, né, formal. E aí nessa questão, no meio disso eu fiquei grávida de segunda filha, né? E consegui entrar grávida. Eu cheguei para as minhas colegas enfermeiras, falei, se vocês falarem que eu estou grávida, não, mas o diretor do hospital vai ver o exame, né, que você fez, porque fazia os exames, né, de urina, de sangue e tal. Eu falei, tá bom, deixa ele ver, mas vocês não falam nada. E realmente passou batido. E eu estava lá fazendo uma campanha para nós termos uma igualdade salarial com a outra empresa que trabalhava no mesmo hospital. E aí eles descobriram, né, que eu que estava articulando, fazendo um abaixo-assinado e tal. Aí não teve outra. Eu falei, tudo bem, o senhor pode despedir, só que eu quero a licença gestante, que eu tinha mais 3 meses, né, de Naquela gestação. época já tinha esse direito? Já tinha esse direito. E eu já tinha ido no sindicato e falei para ele, eu não sei, para o diretor do hospital, não sei por que o senhor está preocupado, é um direito nosso fazer um abaixo-assinado e levar para o sindicato. Mas naquela época, isso já era considerado subversivo. Né? Não era considerado um fato natural, né? E a senhora conseguiu todos os benefícios como gestante? Consegui e fiz minha mudança para cá. Tive a Maíra, né? Eu estava grávida da Maíra, que é a Maíra cantora, né? Acho que alguns aqui conhecem. E vim para cá, né? Já com a Maíra, que tinha uns 20 dias quando nós chegamos. E a senhora é uma das fundadoras do movimento Luta pela Casa Própria. Um movimento que já tirou mais de 40 mil pessoas, né, do aluguel e dando direito a uma dignidade, uma coisa que é básica, né? Exato. De todo indivíduo ter a casa própria. Qual que foi a importância deste movimento na construção da sua carreira política? Foi praticamente assim, uma condição, né, que me possibilitou ser deputada. Como eu disse, eu não pensava em ser deputada. Nós fizemos esse movimento ligados ao mandato do meu marido, que é o Euler Ivo, foi vereador aqui. E ele falou, não, vamos fazer alguma coisa concreta, né? Aí nós cadastramos as famílias que não tinham moradia e fomos até o Íris. Foi muito difícil para o governador Íris nos atender naquela época, mas aí ele perdeu a eleição aqui na capital
para o Darcy Accorsi, que era prefeito, né? E acho que, né, como bom político que ele era, ele pensou, gente, eu tenho que construir uma base aqui, né? Eu estou perdendo terreno aqui. E aí nós conseguimos de início 1.123 lotes, que hoje é o bairro da Vitória, e depois eram muitas famílias, né? A gente pensou em construir apartamento, ele falou, não, então o senhor tem que dar mais lote. Aí ele arrumou outros, mais 1.800 do bairro São Carlos, depois o bairro Floresta, o bairro Boa Vista, o bairro São Domingos, o Primavera, né? Todos esses bairros saíram a partir desses lotes. Isso. Só uma curiosidade, o Isaura também? É? Tem um setor Isaura, bairro Isaura, né? Sim, mas esse já tinha é... esse nome? Sim, o Isaura não é o daqui, não é a Vila Isaura aqui de próxima a Campinas. O Isaura é em Aparecida, é uma outra história, né? Que nós fizemos uma luta lá. E próximo aos Mar de Germana 1 e 2, que são outros loteamentos, mais 6.000 e tantos lotes, que o Maguito já foi no governo Maguito. Mas o Isaura é por conta da senhora? Sim, porque sim. Normalmente é só depois que a pessoa morre que coloca o nome. O Isaura de Aparecida, sim. Mas eu pedi demais para eles não colocarem. Só não queria morrer logo, inclusive, teve muito momento ali difícil, porque eu não conseguia levar asfalto, regularizar, e então eles ficaram muito nervosos comigo. Mas depois, né, ficaram satisfeitos quando foram os benefícios para lá. E tem um outro conjunto de casas que o deputado José Gomes, de Itumbiara, né, que era nosso companheiro aqui, construiu lá em Itumbiara com o meu nome. Olha. Né? Eu também falei isso, não põe o meu nome, mas ele era muito amigo, né, e falou, não, eu vou pôr seu nome sim, né, que são um conjunto de casas lá em Itumbiara. A senhora foi deputada estadual aí por 5 vezes, e mesmo hoje, sem mandato, a senhora consegue continuar desenvolvendo essas ações políticas? Eu já queria também emendar uma outra pergunta. O que a senhora espera para o futuro? A senhora pretende continuar aí, talvez candidatar no próximo? Sim. Olha, consigo limitadamente. Né? Com o mandato, a gente teria mais condições. Hoje, por exemplo, eu nem sei mexer em rede social, né? Então, às vezes a gente posta alguma coisa ali e tal, mas não paramos um minuto. E as pessoas não sabem, né? Muitas nem sabem que eu não tenho mais esse poder de ajudá-las e tal. E, então, eu faço o possível, eu levo para outros deputados, eu vou direto nos órgãos, né? Procuro fazer o máximo que eu posso. Não consigo, é claro, nem metade do que eu conseguiria como deputado, né? E então, nós continuamos, e agora em janeiro passado, nós entregamos 900 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Também nós temos movimento em Itaberaí, em Umas, em Goianira, onde nós conseguimos também mais de 250 casas. Em Águas Lindas nós temos o movimento. Então, esse trabalho da mobilização do povo pelo direito, que é um movimento de luta, não é um movimento que você chega e fala, eu vou te dar uma casa, não. Você quer lutar por uma casa? Esses termos que a gente... Se você quer lutar, por exemplo, segunda-feira eu estava na porta da prefeitura com 400 famílias, né? Não fomos recebidos pelo prefeito, mas lutamos para que ele pudesse saber que nós estávamos lá e que essas famílias têm que lutar pelo seu direito constitucional, que é ter uma moradia. Para vocês terem uma ideia, tanto isso que é importante, essas famílias que vocês veem no sinaleiro, procurem perguntar para elas se elas têm casa. Porque eu fui, esses dias, determinada a levar uma família para minha casa. Que era o bebê que tinha acabado de nascer, estava lá no sinaleiro. Aí eu cheguei lá, ela tinha casa. Não dela, ela pagava aluguel. E o salário do marido não dava para comprar fralda, comprar leite. Então, essas famílias que vão para o sinaleiro, na verdade, elas estão lá para inteirar a renda. Olha que situação. Para conseguir comer, né? Para poder comer, porque o salário delas, mais da metade vai para o aluguel.
E nesse sentido, devido a toda essa situação, hoje eu ainda penso em continuar. Né? Estou completando 70 anos o ano que vem, acho que eu não tenho mais, né, tanta energia como eu já tive, mas eu tenho muita vontade de continuar lutando, continuar ajudando, né? Que é a minha vida, né? Minha vida foi sempre assim. Sim. E eu penso, então, em ser aí, quem sabe, ir para a Câmara Municipal de Goiânia, tentar ajudar os moradores de Goiânia. Agora, o que eu acho sensacional na história da senhora com o Eulerivo é o companheirismo, né? Na política a gente vê muitos homens que vão ser protagonistas, candidatos, mas são poucos os que levam a esposa para trabalhar junto e que apoiam para que ela seja eleita, né? E o Euler sempre apoiou muito a senhora, né? Para que a senhora tivesse um mandato e fosse candidata, assim. Muito. Ele nunca teve problema com isso. Teve uma eleição que a senhora foi para estadual e ele foi para federal, é isso? Isso. Como é que foi fazer campanha juntos? Não, é tranquilo. Inclusive eu fiz com a Tatiana também, né? A Tatiana uma vez foi para federal, foi muito bem votada para federal. Eu fui para estadual. Nós vamos fazer 50 anos de casado. Eu falo que o ano que vem vai ser um ano importante, que eu vou fazer 50 anos de casada, 70 anos de vida, né? Então, como nós nos encontramos na luta, é natural que nós projetássemos coisas juntos, né? Fizéssemos um trabalho juntos, e aí o que tiver mais condições, por exemplo, hoje ele está escrevendo o livro, então ele não está tão disponível para poder ir nos bairros, nos setores e tal, então eu, né, fico mais disponível. Mas ele também gosta muito, né, da política, ele nunca parou também, né, ele sempre continuou, então essa parceria é uma parceria mesmo que é um sonho, né? Você poder casar com uma pessoa que tem essa compreensão, que não tem inveja, não tem os ciúmes daquela condição, né? Porque eu tive muitos colegas deputados aqui, sei o tanto que é difícil, né? Quando o parceiro não tem o mesmo ideal, o mesmo objetivo. E, na verdade, é difícil um parceiro que apoie a mulher para estar na política, né? Exatamente. Geralmente é ao contrário. Eu acredito que esse também é um dos motivos que a gente tem poucas mulheres eleitas ainda. Porque é como se a mulher tivesse que abandonar a família por um mandato. Isso. Como se ela não conseguisse gerir as duas funções, né? Eu fiquei determinada a criar as minhas filhas sem descuidar dessa participação minha social. Inclusive eu achava o seguinte, se elas têm as coisas, eu vou lutar para as crianças que não têm. Eu fui até um pouco radical. Hoje eu faço assim uma revisão, né, e vejo o tanto que elas, né, às vezes a gente não deixava de ir nas reuniões de escola, mas chegava um pouco atrasada, né, ia no dia seguinte, e elas reclamavam muito. Mas todas as três têm consciência política, admiram o trabalho. A Júlia, que é a terceira filha, que depois eu tive em 82, é jornalista, é escritora, né? Também é muito politizada, então acho que não foi mal eu atuar, mesmo com elas. Né? Mas a senhora até seguiu carreira também. E a Tatiana seguiu carreira. E a Maíra só não seguiu porque é cantora. Porque adora também, né? Quem olha no Instagram dela vê que ela é bem posicionada também. Agora a senhora não está exercendo um cargo de deputada, mas a senhora tem um cargo muito importante aqui na Assembleia Legislativa. Sim. A senhora pode falar sobre o seu trabalho e como as pessoas, as prefeituras, os vereadores podem ser atendidos pelo seu trabalho aqui. Então, eu estou muito feliz aqui. Porque nós criamos, a partir de uma decisão do presidente, né, Bruno Peixoto, um centro de apoio às câmaras municipais e prefeituras. É inédito aqui no estado, mas já algumas assembleias tinham esse centro. Por quê? Porque às vezes um vereador chega aqui, vai falar com o deputado está atrasado ou teve que sair, eles têm onde ir, eles têm onde, às vezes, fazer um ofício, né? Às vezes trocar experiências com os outros. Por exemplo, ontem a nossa sala bombou, assim, né? Foi deputado de muitos municípios
e a gente troca muitas informações. Por exemplo, eu, no caso do programa da moradia, muitos deles não estavam atentos para a apresentação de projetos em seus municípios, porque existe o programa Minha Casa Minha Vida entidades, que eles podem fazer junto à entidade sem... É claro que é importante a prefeitura apoiar, o governo apoiar, mas é também um programa que eles podem acessar, né? E várias outras questões na saúde, na educação, que nós trocamos experiências ali e, portanto, a sala está sendo um sucesso. O presidente Bruno está de parabéns, né? E lá também tem outros companheiros que participam, né? Que coordenam junto com a gente, então está indo muito bem. Olha, infelizmente o nosso tempo está acabando, né, meninas? Já esgotou. Mas eu queria que a senhora deixasse, a senhora que é uma pessoa de tanta luta, que já conquistou tantos espaços, né? Em épocas tão difíceis, conseguiu conciliar a maternidade com a política, está bem viva aí com a sua família. Deixasse aqui para quem está nos acompanhando uma frase, um pensamento, algo que te inspire e que possa inspirar outras mulheres também que almeja conquistar, ter conquistas na vida também, uma participação política e também sucesso em todas as outras áreas da vida. Eu penso assim, que as mulheres são importantíssimas para a democracia, né? Não existe democracia sem a participação da mulher, porque por mais que tem homens que também defendem os nossos interesses, os nossos direitos, não é igual você que está vivendo a situação, e a mulher hoje está vivendo uma situação, né, bastante complexa, porque ela tem seu trabalho dentro de casa, que acaba sobrecarregando, ela é a cuidadora, né, a principal cuidadora, né, dos pais, até de sogros, né, sogros, é a mulher que puxa para si esses cuidados, né, os filhos, os netos, mas a opinião dela, o olhar dela para mudar a sociedade, para melhorar o que precisa ser melhorado, não substitui ninguém, né? Eu acho que as mulheres são insubstituíveis na política, elas têm que participar. É difícil, mas cada vez está tendo mais oportunidade, né? Agora 30% das vagas são destinadas às mulheres e a gente tem dificuldade de preencher essas vagas. Eu já fui presidente de partido aqui, tem dificuldade, que as mulheres sentem muito responsáveis por tudo que fazem, né? Então, elas falam, não, olha, vai você, né? Elas carregam o piano para o homem tocar o piano, muitas vezes nas associações de moradores, nos sindicatos. Elas trabalham. Na hora de ser representante, elas, né, muitas vezes não se colocam à disposição. Então, acho que devem ir em frente, né? Assim como eu consegui criar as minhas filhas e ser política, muitas mães de família podem sim seguir a carreira política, não para se beneficiar delas, mas para ajudar as outras mães, ajudar as famílias a terem uma vida mais digna. Isaura, mais uma vez, muito obrigada pela presença da senhora aqui na TV Alegro, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada a vocês e eu fico muito feliz, né, de estar participando com vocês desse momento. O Alegro Mulher fica por aqui, continue acompanhando a nossa programação e até a próxima.